Espírito Santo de Deus, fala profundamente aos nossos corações agora. Queima o nosso entendimento, ajuda o nosso discernimento, para que a palavra que tu escolhestes para nós, Senhor, caia em terra fértil. Rompe em nós as barreiras de tua graça. Faz, Senhor, que a tua misericórdia se derrame sobre nós e que a gente possa ser dócil à tua palavra, para que a tua vontade aconteça no meio de nós. Ajuda nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, Espírito Santo, vem interceder por vem mim. interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Clama, igreja. Estou clamando, Clama com fé. estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou pedindo. Estou pedindo. Vai sentando. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu gosto muito desse hino. Eu duvido que tenha alguém aqui, eu posso dizer quase 100%, que unanimidade a gente não pode afirmar. Todo mundo tem uma aflição, tem uma luta, tem uma batalha, né? E se a gente aprendesse a clamar, né, ao Espírito Santo de Deus nas nossas lutas, a gente vencia muito mais as nossas batalhas, não é verdade? Irmãos, eu tenho para a gente hoje uma palavra muito interessante, porque nós somos adoradores. Muitos de vocês eu repetidamente vejo toda terça-feira aqui, com fidelidade, não é? Com caminho, com vontade de mudança. Alguns a gente vai conversando e vai vendo o crescimento espiritual que está acontecendo. Mas Deus hoje trouxe uma palavra que alegra muito meu coração. Essa palavra movimentou minha vida há muito tempo. E eu talvez não me perdi na minha caminhada por essa grande convicção que eu tenho a partir dessa palavra que eu vou partilhar com vocês. Porque, como Hebreus diz que a fé é crer naquilo que não se vê, existem alguns mistérios da nossa fé que eles precisam estar em nós tão enraizados que mesmo que alguém diga que é pau, mas se a palavra de Deus disser que é pedra, eu vou acreditar mais na palavra de Deus do que no que eu estou vendo com os meus olhos. Então isso muda a história da vida de alguém. Muda completamente. Então eu queria abrir com vocês no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 41 ao 59. João, capítulo 6, verso 41 ao 59. Eu, na verdade, gostaria de ler até mais, mas é porque fica muito longa a leitura e não dá certo, não.
Mas eu vou me conter aqui, viu, gente? Vou me conter nessa leitura porque ela fala muita coisa por si só. Depois da gente ler, cadê Patrícia? Chama a Patrícia. Eu acho que ela está ali dentro. Alguém chama a Patrícia para mim? João, capítulo 6, versículo 41 ao 59. Olha aqui, achei. Vem cá. Lê aqui para a gente essa palavra. Pão que desce do céu. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim, como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Gente, se vocês quiserem ruminar esse capítulo, vocês entendem o que é ruminar, né? Ruminar é fazer duas mastigações, né? É mastigar uma vez, triturar uma vez, achar pouco, né? Voltar e mastigar tudo de novo, para que realmente fique diluído. Esse capítulo inteiro é uma bênção. É um entendimento que precisa estar claro e alargado. Deveria ser claro e bem claro para todos os cristãos. Mas eu estou falando para católicos. Então, como católicos, isso aqui devia ser o nosso beabá. Por quê? Porque a igreja afirma que a Eucaristia para a Igreja Católica é o cume, é o ápice, é a ponte,
é o máximo da nossa fé. Que tudo gira a partir deste mistério da fé. Então, se tudo circula a partir daí, isso aqui não podia gerar dúvida. E não é uma ou duas ou três vezes que eu já me deparei com pessoas que começam a adoração, vinha a adoração aqui, e depois em um atendimento, vai lá na comunidade, tem um atendimento, e eu escuto frases do tipo: ô diácono, eu só não entendo porque vocês adoram aquela haste de ferro. E aí a gente percebe que as pessoas não entenderam, ou posso dizer nada, e eu pergunto: você é católico? A pessoa me diz: sim, eu sou católico. Eu digo: você vai à missa? Vou. Você comunga? Comungo. Aí começa a me doer o coração. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Como é que ele comunga e não entende o que comunga? Como é que ele vai entender o capítulo 11 de Coríntios, por exemplo, a partir do verso 5, quando ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue devidamente, come e bebe sua própria condenação. E eu vejo pessoas vindo para a fila da comunhão, como, me desculpem a expressão grosseira, não estou me referindo a meu Deus, e sim me referindo a como eu percebo às vezes as pessoas, parece que estão vindo comer uma bolachinha. Porque não tem e não entende o sentido. Quantas vezes estão em pecados mortais, em pecados graves, comungam, sem nenhuma dor na consciência. Por quê? Porque não têm consciência do que estão vivendo. E esse capítulo inteiro, Jesus vai levantar para o judeu uma grande polêmica. Só para que vocês entendam o contexto que causou todo esse impacto, os judeus tinham pavor por doutrina e não por superstição, porque se você for estudar o Decálogo, os livros da Torá, você vai ver grandes proibições em relação a sangue. Então não se pode tocar em sangue, não se pode pegar em sangue, porque você se torna impuro. Então, nesse contexto, eles criaram fobias. Por exemplo, existe uma série de regras para se comer carne, como comer. As regras mensais das mulheres é visto como impureza. Uma mulher que está grávida e quando termina a gravidez, ela precisa ser purificada no templo, porque ela se tornava impura porque entrou em contato com sangue. As profissões que mexiam com sangue eram tidas profissões excluídas. Só para você ter ideia, médico para o judeu naquela época era uma profissão horrível, porque ele dava com sangue. Então, o conceito de sangue para o judeu era muito radical. E Jesus, em meio a esse capítulo, ele começa, só para que vocês entendam, porque Jesus terminou falando nisso. Jesus começa pregando num campo distante, e as pessoas tiveram fome. Porque elas tiveram fome, Jesus fez o sinal da multiplicação dos pães, muito conhecido o texto por todos nós. Mas o que aconteceu? Ele envia os discípulos para ir para os barcos e atravessar. E ele vai se encontrar com os discípulos caminhando sobre as águas, e tem uma primeira manifestação aí de Pedro, que é muito interessante. Mas a gente vai correr para a gente entender. Depois disso,
Quando Jesus chega no barco, entra e no outro dia de manhã, está do outro lado do mar da Galileia, as pessoas, por saberem que Jesus ia, eles correram pelo outro lado e foram. Quando Jesus chega na praia, o povo está todo lá. E aí Jesus dá uma grande repreensão aos judeus. E disse assim: vocês estão aqui por quê? Porque eu dei comida a vocês? Vocês estão me seguindo porque eu botei boia na barriga de vocês? Eu vou só trazer para os dias de hoje, tá? Jesus não disse isso. Ele deve ter olhado para a cara e disse: estão me achando com cara de padeiro, né? Ou de alguma instituição filantrópica que vai ficar dando pão francês para vocês comerem? Não, eu não vou fazer isso. Aquilo foi um sinal. Porque o que eu vim dar e trazer para vocês foi algo muito especial. É aí que ele começa, a partir do versículo 22, o discurso sobre o pão da vida. E aqui, meus irmãos, fica muito claro, leiam com bastante atenção, ruminem essa palavra, que Jesus toma posições bem radicais. E ele vai dizer que ele é o pão vivo descido do céu. E quem come este pão viverá eternamente. Ele dá um nó na cabeça do judeu, que olhou e disse: eu não sou canibal. Se o judeu não pode tocar em sangue humano que fica impuro, imagine comer carne de gente humana. E o impressionante é que Jesus não retira hora nenhuma o que ele disse. Porque se não fosse verdade para ele, ele tinha dito: gente, eu estou dizendo que é simbólico. É como se fosse. Mas não. Pelo contrário, Jesus se torna duro. E alguns discípulos dizem: é dura essas palavras, mas é essa. E ele ainda acha pouco, no final dos versículos, ele olha para os discípulos, que ficaram também meio balançados, e disse: e vocês não acreditam não? Se quiser ir embora, pode ir igual a eles. Mas do que eu disse, eu não tiro uma vírgula. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desta carne viverá eternamente. E aqui ele lança sobre nós uma aliança. Aqueles que frequentam, que bebem, que comungam, que vivem a Eucaristia, têm a promessa da salvação. Por isso que ele vai dizer num dos trechos que os seus pais, eu acho que é mais para cima, isso. Os pais comeram no maná do deserto e morreram. O maná foi um sustento de Deus. Mas ele traria um pão que quando você morrer, você não morrerá. Você terá a vida eterna. Se você for com ele uma só carne. Porque aí está o mistério da fé celebrada pela igreja. O que foi que ele fez? Um pouco antes dele viver o Calvário, ele foi, reuniu as pessoas numa mesa, e disse que todas as vezes que vocês quiserem estar comigo, tragam pão, tragam vinho, deem ação de graça, depois distribuam dizendo: este é. Ele não disse este simboliza. Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês quiserem lembrar de mim, façam isso, façam isso, façam isso. E é isso que há 2000 anos a igreja faz. Celebra a Eucaristia e traz Jesus a nós. E nos traz este mistério da fé, que a igreja chama de transubstanciação.
essência, transcendência de Deus aplicada no pão, realidade eucarística. Você olha, é pão. Você come, tem gosto de pão. Mas transcendentemente, ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo é a carne, aquilo é o sangue. E é isso que ele diz aqui nesses versículos. É esta realidade eucarística que ele nos apresenta. Eu sou o pão vivo descido do céu. Isso aqui é um dos maiores dádivas da fé cristã, irmãos. Nós somos a única igreja, a religião do mundo, que o Deus se torna alimento. Que o Deus, no lugar de, se você fizer um estudo religioso, as religiões, o Deus, você oferta a Ele, você dá coisas a Ele. O nosso Deus nos reúne e quem se dá é Ele. Aí vocês entenderam as observações que eu fiz no início? E aí você vê pessoas se aproximando da mesa da Eucaristia completamente distorcidos, sem saber o que estão fazendo, sem nenhum pingo de qualidade espiritual, sem entender o mistério e o privilégio de nos aproximarmos da mesa da Eucaristia. Quantas pessoas se aproximam do Santíssimo Sacramento na adoração e tocam, sem a alma estar entendendo que está tocando em Deus. O Evangelho do dia de hoje, não do dia de ontem, né? Foi do dia de ontem. Dizia que as pessoas tocavam na orla, no manto de Jesus e ficavam curados, porque dele saiu uma força. Se nessa Eucaristia está Jesus Cristo desse jeito, nós precisamos crer de verdade que essa força nos encontra. E aqui é um grande risco, viu? Eu às vezes vejo as pessoas se confundirem na fé. Vou dar um exemplo. Eu coloco Jesus no ostensório, que é a mesma hóstia que o padre usa, ou a grande ou a pequena. E o que é que eu faço? Todo mundo se ajoelha, porque está no ostensório. E não tem um pingo de respeito quando vão comungar. Parece que não é a mesma hóstia. É a mesma. Eu estou cansado, gente. Eu celebro aqui nessa igreja, eu dou muita comunhão nessa última luz que está ali. Eu estou ali com Jesus. Faz de conta que eu estou para não ir até lá. Estou aqui dando comunhão, ou seja, eu estou com o corpo, alma e divindade de Jesus aqui. E estão as pessoas aqui do meu lado, batendo papo, vendo celular, rindo, olhando para o outro lado. Talvez se eu tivesse com ostensório, estariam de joelhos. Então a gente tem que ter cuidado para que não haja uma idolatria realmente ao ostensório. Não entenderam que o pão é que é Jesus. E não tem um mínimo de respeito. Vê pessoas que vão para a fila da comunhão batendo papo. Namoradinho que vai agarradinho. Ó. É demais. Eu vivi uma cena, eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque eu nunca vi uma coisa tão feia nessa venda. Lá ia a menina na frente, e o cara parecia que estava... Não tem às vezes pessoas que domam o boi, e botam a cabeça do boi no ombro e saem andando? Pois ela parecia uma domadora de boi. O menino estava com o pescoço, o queixo no pescoço dela. E atrás. Aí eu, corpo de Cristo. Ela recebeu, botou na boca. Aí eu olhei para ele, para ver se ele ia comungar, né? Aí ele fez assim para mim. Aí eu disse, corpo de Cristo. Ele disse, obrigado. Aí ele saiu com o queixo no mesmo lugar no ombro da menina e Jesus aqui, ó. A igreja estava cheia, era a Semana Santa.
Aí eu deixei a filha e fui atrás. Eu disse, meu filho, me dê. Aí ele disse, não, o senhor me deu. Eu disse, me dê. Aí ele ficou meio atordoado. Aí eu tirei na mão, botei na boca. Eu disse, se você quiser explicação, meu filho, eu lhe explico no final. Aí, o que aconteceu? E ele veio, ele queria entender por que eu fiz aquilo. Aí eu disse, meu filho, você é católico? Ele disse, não. Você é batizado? Ele disse, não. Eu disse, por que você pegou na Eucaristia? Ele disse, ela comeu a bolachinha, eu peguei uma também para mim, para saber o gosto. Irmãos, sendo profanada a nossa fé, sendo profanada a nossa fé. Nós temos estado alerta aqui, alerta, porque existem certos rituais de magia que as pessoas roubam a Eucaristia para fazer amuleto de proteção. Então o que é que eles fazem? A gente instruiu os ministros e alguns coroinhos ficaram olhando, botar na boca. Eles botam na boca, aí vê que você não está vendo mais, aí tira. E levam para profanar a Eucaristia. É muito sério. Eu creio que ali está o corpo real do nosso Senhor, que veio para me dar vida e vida eterna. Porque com esta promessa, eu estou salvo e você também. Agora precisamos crer e viver isso de intensidade. Se você nunca se debruçou sobre esse assunto que eu estou dizendo, irmãos, debruce. Se você disser, mas diácono, talvez eu não tenha eu entendo e quero crer, mas eu não tenho essa fé que o Senhor tem ainda. Esta convicção, quem vai lhe dar é o Espírito Santo de Deus. Peça o Espírito Santo que isso vai entrar no seu coração, porque é mistério de fé. E fé é um dom que a gente recebe de Deus. Debruce sobre esta palavra e deixe ela cair no seu coração. Está aqui, ó. Este é o pão vivo descido do céu, para que não morra todo aquele que dele come. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Aí mais na frente ele vai dizer, eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Você crer ou não crer na palavra de Deus? Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. É por isso que temos toda a vênia e todo o respeito quando a Eucaristia está no meio de nós. Porque a divindade de Deus acontece. Padre Roberto de Grandes, um santo homem da renovação carismática, certa vez, em momentos de possessão, mostrou a uma equipe de padres que tinham dúvidas, que estavam vivendo crise de fé, pegou uma pessoa endemoniada e pegou uma hóstia que não estava consagrada, botou no ostensório e levou ao demônio. O demônio deu risada, não fez nada. Ele saiu, começou mais uma oração, depois ele entrou lá no Santíssimo, pegou Jesus, botou no ostensório e foi. Quando ele abriu a porta, o demônio se espantou, porque onde há luz não há trevas. É muito sério, irmãos, é muito sério. Eu já vi muitas curas acontecer nos momentos desse passeio que Jesus faz aqui no meio da gente, porque Ele está aqui para tocar as nossas vidas. Jesus não brinca conosco. Agora não esqueça, Ele diz, a tua fé te salvou. Você precisa viver essa experiência de fé. Se você nunca sentiu a presença de Deus na Eucaristia, essa noite de hoje, peça esse dom.
você sentir algo ardendo no seu peito de uma forma diferente quando olhar para aquele pedacinho de pão, contendo toda a divindade de nosso Senhor. Isso não é balela, irmão. Isso é a fé da nossa igreja. A fé que veio dos apóstolos, que está descrita aqui na palavra de Deus. E eu peço encarecidamente, mergulhem, que precisamos ser homens e mulheres que testemunham a fé, que creem no que vivem e vivem o que creem. Porque enquanto nós formos espectadores de igreja e fizermos coisas por interesses, coisas para que a gente alivie o nosso peso de consciência, a gente talvez esteja esbarrando na nossa própria condenação. Quando Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele se refere a quem coloca a sua vida na vontade de Deus. Pergunte a você: a sua vida hoje está sobre a vontade de Deus? Você tem se colocado diante da vontade de Deus? Como é que você se porta diante do mistério? Se você entender que a Eucaristia é Eucaristia, você vai parar de vir à missa obrigado, ou dizer que não vem à missa porque é chato. Eu não estou indo para o circo para gostar. Eu não estou indo para um cinema para ver se o filme é bom. Eu estou indo me encontrar com meu Deus. Não estou indo encontrar com um padre que está celebrando. Eu estou indo me encontrar com meu Deus e por Ele ser alimentado. E a igreja diz que isso é uma obrigação. E eu não estou dizendo que a igreja não está certa, está certa. Mas isso é um ato de amor. Ou então eu não amo. Porque se eu tiver que vir para a missa obrigado, é uma dor. Eu venho para a missa porque eu não sei viver sem Ele. Se você sabe, eu lamento. Mas eu não sei viver sem Ele. Todas as vezes que eu me curvo diante desse altar, há 12 anos que estou ordenado, eu agradeço a Deus o privilégio de ter sido escolhido para estar nesse altar. Porque não foi pelos meus méritos, nem porque eu sou bom. Foi porque Ele é misericordioso e Ele me ama mais do que eu mereço. Você deveria ser um privilegiado de ter sido um eleito e de você poder se aproximar da mesa da Eucaristia e receber o seu Deus que quer lhe sustentar, que quer lhe curar, que quer lhe amar, que quer ter unidade com você. Aí você entra na fila da comunhão, comunga, depois vai bater papo, vai conversar. Aí depois quer que o milagre caia do céu. Não, meu irmão, você quer mágica. Que milagre acontece no coração de quem tem fé e de quem respeita profundamente esse Deus que é verdade e se torna verdade em mim. Porque senão eu vou contemplar um Deus distante, longe de mim, apartado de mim. É aí que eu entendo que muitos bispos têm tido medo de excessos de adoração. E eles dizem, sabe por quê? Eles têm dito que as adorações às vezes têm afastado as pessoas da Eucaristia. Adora o Deus lá distante, mas não adora o Deus que entra em você. Você já se imaginou que depois que você comunga numa missa, quem você é? Você já parou para pensar nisso? O que é que você faz diante de um sacrário? Genuflexão. O que é que você faz diante do altar quando Jesus está aqui? Genuflexão, reverência. No instante que você comunga, você se torna um sacrário. Você tem Deus dentro de você. E eu vejo no final da missa muita gente fazer tudo menos adorá-lo. Ao contrário, depois que comungou, vai para a porta e fica agoniado se tiver algum aviso no final da celebração, porque é uma pressa para ir embora, porque você agora tem muita coisa para fazer. Gente, você não é orelhão para estar engolindo ficha.
para estar cumprindo um ritual vazio. Viva esse mistério. Viva essa fé. Deixe Jesus lhe tocar. Deixe Jesus te curar. Deixe Jesus te dar a tua salvação. Conhece essa música? Deixe Jesus lhe alimentar. Deixe Jesus ser pão vivo descido do céu. Pergunte agora o seu coração. Quantas vezes você não valorizou isso? Quantas vezes você deixou a sua vida religiosa cair na rotina e você não honrou esse privilégio? Você já imaginou que aqui é celebrado há mais de 18 anos a Eucaristia, e que por mais que a gente limpe, minúsculas partículas do Senhor estão espalhadas por toda essa igreja? Você está em terra santa. Você está em terra santa. Você está em solo sagrado. Veja como você se veste dentro da igreja. Veja como você entra da igreja. Veja que você entra na igreja, e agora eu faço uma observação e não uma crítica. Quando você chega na casa de alguém, você fala com o dono da casa? Quantas vezes eu vejo as pessoas entrarem aqui, saírem daqui para a porta e não cumprimentarem o Senhor que está ali dentro? Às vezes é um grande perigo a gente ficar no automático, de fazer coisas por fazer. Deixa Jesus cuidar de você nessa noite. Sinta-se um privilegiado desse amor. Deixa Jesus colocar no teu coração a fé que você precisa. Deixa Ele dizer hoje para você: vai, filho meu, a tua fé te salvou. Deixa Jesus curar tuas feridas, vir em socorro da tua dor, do teu fracasso, da tua falta de direção. Deixa. Ele é pão vivo descido do céu. E que na próxima missa de domingo, você, quando em casa decidir ir para a missa, viva essa expectativa: eu vou me encontrar com meu amado primeiro, um Deus que foi na cruz para me salvar, e para não me deixar sozinho, deixou a possibilidade de eu, todas as vezes que quiser e precisar, ceiar com Ele e ser com Ele sustentado. Eu celebro a Eucaristia todos os dias, e para mim é uma honra muito grande viver essa conexão, porque eu quero estar próximo da luz. Eu quero que os pecados em mim caiam e que eu possa renascer.